O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamais sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na hiena. Não se vendem 2 pardais por um as? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje nós vivemos num momento em que o nome de Jesus e a Bíblia é muito conhecido. Nós vemos no momento que existem, inclusive, milhares de denominações que se julgam cristãs. Existem uma imensidade de pessoas que se julgam missionárias, pessoas que se julgam evangelizadoras. Hoje em dia, é fácil encontrar alguém falar no nome de Jesus e falar algo que está escrito na Bíblia, né? Infelizmente, até pessoas que, por hora, têm uma vida completamente contrária aos bons costumes, aos valores da Bíblia, aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que os apóstolos nos deixaram, muitas pessoas que muitas vezes têm uma vida contrária, né? Que praticam abominações, às vezes falam bem de Deus, né? Falam da caridade. Seitas e alguns movimentos espíritas falam da caridade, faz caridade, mas por outra hora distorce completamente o Evangelho de Jesus Cristo, né? Por exemplo, quando se acredita na reencarnação, está contrariando a ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício redentor de nosso Deus. E diante de tantas realidades que existem no mundo, muitas delas negam que Jesus é Deus, né? Dizem que Jesus é um grande profeta, é um ser iluminado. E tudo isso está no meio de nós, está conosco, infelizmente. Né? Então nós temos que lutar, né, contra qualquer realidade que contraria o Evangelho de Jesus Cristo, que contraria a essência do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que é renunciar a si mesmo, tomar o sofrimento, tomar a cruz e seguir Jesus, o Evangelho genuíno que nos ensina a largar a vida pecaminosa e nascer de novo no Espírito, ser um homem e uma mulher nova, longe do pecado, que luta para não pecar mais, como Jesus ensinou a mulher adúltera, em que os homens
abandonaram ela, né? Jesus diz: se dentre vós estiver alguém que não pecou, que atire a primeira pedra. Eles abandonaram, e aí Jesus prega o evangelho para aquela mulher. Nenhum deles te condenou, mulher? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então está faltando isso. Infelizmente, no meio de nós existem muitas realidades que está escondendo isso de nós, está escondendo o perigo do pecado. E existem no meio de nós tantas situações pecaminosas que, entre aspas, às vezes, nós pensamos que é normal. Mas não é normal, é pecado. Jesus fala: passarão céus e terras e minha palavra permanecerá. Então o que Deus ensinou está valendo. Jesus diz assim: eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas, mas eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Jesus nos ensina no Santo Evangelho a largar o pecado. Ele chega a dizer que se a nossa mão nos leva a pecar, é necessário arrancar na nossa mão. Jesus demonstrando a importância de não pecar. Ele diz: se teu olho te leva a pecar, arranca ele. É melhor entrar caolho no céu do que com os dois olhos você ser perdido na jena, no fogo que não se apaga. Mas hoje em dia existe uma teologia da libertação que às vezes quer modificar. E se nós formos prestar atenção, todos os evangelizadores de hoje em dia ficam justificando o pecado. A ponto de justificar, procurar todas as justificativas possíveis para toda espécie de pecado que acontecer. Procura-se todas as justificativas. Mas com Jesus não existe justificativas. O pecado sempre vai ser pecado. Possa ser o homem mais inteligente do mundo. E ele pode usar todas as artimanhas possíveis. Ele não vai mudar a realidade do pecado. Mas, irmãos, pensando nisso, eu trouxe para nós refletirmos alguns pecados que parecem ser normais, mas que são pecados e devemos evitá-los. Por exemplo, a fornicação. Você conviver junto com alguém realizando ato sexual, isso é fornicação. O jovem solteiro que não mora com alguém e pratica o ato sexual é fornicação, é pecado mortal. O adultério, que é você casar com uma pessoa, depois se separar e viver com outra pessoa, isso se chama adultério. Também a relação, a segunda relação, né? Casais de segunda relação. Pecado mortal. Parece que é normal, mas não é. É pecado mortal. A luxúria, que está em todos os ambientes, né? As pessoas hoje em dia não têm mais a modéstia. Tudo hoje em dia é sensual. Tudo torna-se um motivo de sensualizar-se. E agora, depois desses smartphones, pior ainda. Pior ainda, meus irmãos, a sensualidade está em todos os ambientes, em todos os lugares, e nós cristãos estamos nos acostumando também com essa realidade. E os impúdicos não entrarão no reino dos céus, ou seja, a luxúria pode nos tirar do reino de Deus, portanto é pecado. A mentira, pecado mortal. O pai da mentira é o inimigo. E hoje em dia a coisa mais normal que existe é a fake news, a notícia falsa, a hipocrisia. Você coloca lá nas redes sociais, fala no nome de Jesus, que eu sou de Deus, não sei o quê. E vive em meio ao pecado mortal. Isso é hipocrisia. Fala-se, honra Jesus pela boca. E Jesus denunciou isso no Santo Evangelho, que já vinha denunciado lá em Isaías. Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Portanto, hipocrisia é uma mentira, é um pecado. Você está mentindo. Quando nós estamos agindo como os hipócritas, nós estamos mentindo para nós mesmos. E Jesus sabe de todas as coisas. Amados irmãos, esse pecado que eu vou falar
Talvez você que esteja me ouvindo nem sabe o que é pecado, mas é um pecado mortal. A igreja nos proíbe realizar qualquer método contraceptivo. Camisinha, qualquer um que você imaginar, pílula do dia seguinte, qualquer método contraceptivo é pecado mortal. Está contrariando a doutrina da igreja. E hoje nós percebemos que muitas pessoas que rezam a oração do credo no domingo e dizem eu creio na igreja católica, usam método contraceptivo e podem estar até cometendo um aborto. Né? Aquela pílula que é usada durante 21 dias, ela tem duas fórmulas, uma para evitar e outra para caso a primeira falhe, que é um segundo plano, a outra não deixe com que o embrião, né, ou seja, o óvulo, depois de fecundado, não deixa colar na parede do útero da mulher. Então, acontece ali o aborto. Não tem como aquele óvulo já fecundado, ali já é uma vida, não tem como ele se estabelecer no colo do útero da mulher e ganhar a vida ali e terminar a sua gestação de vida. Então, é um pecado mortal. Qualquer método contraceptivo é pecado mortal. O homossexualismo, a prática, lembra? Preste atenção, não é? Nós não estamos dizendo que a pessoa que tem uma afinidade homoafetiva, que Deus não ama ela, que ela não é filha de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da prática, da realização do ato sexual de homem com homem, de mulher com mulher. Isso é fornicação, é pecado mortal, é abominável ao Senhor. Está escrito lá em Levítico. E hoje em dia, ai daquele que falar isso. Vão perseguir, vão caluniar, vão fazer de tudo. Hoje em dia virou até moda, né? O padre vai lá, fala aos fiéis na igreja, orienta os fiéis a largar a vida pecaminosa. Depois esses movimentos propíciam essas realidades que contrariam Deus, vai lá no bispo e o bispo vai lá e pede para o padre se retratar. Ora, onde já se viu? Isso causa até vergonha em nós que somos católicos, sabiam disso? A pessoa pregar a santidade, uma vida piedosa, uma vida fazendo a vontade de Deus, e nossos próprios irmãos cristãos perseguir e nos calar. Ora, onde já se viu, meus irmãos? Nós estamos realmente vivendo um tempo muito difícil. Mas, repito, pecado sempre vai ser pecado. A homossexualidade, a prática homossexual sempre vai ser abominação aos olhos de Deus. Aí, religião. Um pecado que está normal hoje em dia. Nós mesmos, às vezes, dizemos tanto faz você ser de uma religião ou de outra, tanto faz você ser espírita, você ser protestante, tanto faz você ser do candomblé, tanto faz você ficar em casa e rezando. Gente, isso é um pecado de irreligião. O catecismo da Igreja Católica nos ensina. Jesus instituiu uma religião, ele instituiu uma igreja, ele instituiu um caminho. Jesus é o único caminho. Religião quer dizer aquilo que religa Deus ao homem. Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo assim: eu sou a religião, eu sou a igreja. E Jesus instituiu essa igreja no apóstolo Pedro, primeiro Papa. Sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do céu. Tudo que ligares da terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus está instituindo aqui uma religião, uma única religião, como diz lá no livro do Éfesos. Só há um só Deus, uma só fé e um só batismo. E hoje em dia existem diversos rebatismos por aí. Batiza-se numa denominação, depois vai para outra, batiza novamente. É como se o Espírito Santo de Deus fosse ficar refazendo as coisas, e Deus só faz uma coisa uma vez só. Então o pecado da religião está cada dia mais comum. Até nós católicos, na tentativa de sermos covardes, nós afirmamos isso.
E nós não deveríamos afirmar, nós deveríamos estar em comunhão com o Catecismo da Igreja, parágrafo 846. Não há salvação fora da igreja. Fora da igreja não existe salvação. Os sacrilégios, amados irmãos, quanta diferença ao Santíssimo Sacramento do altar. Nós comungamos Jesus Cristo como estamos comungando um pedaço de bolacha. Não se faz uma deverida reverência, não se prepara, não se faz o jejum eucarístico, que é 1 hora antes de comungar, não se alimentar, não se procura comungar Jesus Cristo com o máximo de pureza que tiver na alma. Comunga-se Jesus Cristo no estado de pecado mortal. Entra-se na igreja sem ouvir a palavra e já vai comungar Jesus Cristo. Nós não temos mais a prática de adorarmos Jesus Cristo na Santíssima Quinta-feira, dia de adorar o Santíssimo Sacramento do altar. Nós somos incrédulos na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Nós não fazemos da Santíssima Eucaristia a nossa vida, a nossa alma, o nosso tudo. Nós inventamos qualquer desculpa para não ir à Santa Missa. Nós somos incapazes de renunciar à nossa vida pecaminosa para poder comungar bem. Amados irmãos, qualquer um dos mandamentos que nós desobedecermos, estamos em pecado mortal. Qualquer um deles. E hoje em dia, não se fala mais nisso. Nesse tempo não, porque nós estamos em tempo de pandemia. Mas isso já vinha acontecido antes da pandemia. Quantas vezes eu e você deixamos de ir à Santa Missa para ir a qualquer outro lugar? Para ir a um prazer, para ir a um passeio, para ficar em casa deitado, assistindo televisão. E não largamos e nem renunciamos à nossa vida para se encontrar com Jesus na hóstia consagrada. É pecado mortal o cristão católico que não vai à missa no domingo em tempos normais, com exceção desse tempo da pandemia. O católico cristão que deixa de ir à missa está cometendo um pecado mortal. E daí então vem outra espécie de pecado que eu já denunciei aqui. O normal seria ir, antes de comungar novamente, ir lá no padre e dizer: eu faltei à missa porque eu fui ao futebol, eu pequei, e depois de absolvido voltar a comungar. Mas hoje em dia, amados irmãos, a gente passa 1 mês, 2 meses, 2, 3 anos, 10 anos sem se confessar, não vai à missa, e quando vai numa missa de batizado ou de casamento, é o primeiro da fila. Seu mínimo respeito com Jesus Cristo sacramentado. Esses são os pecados comuns. E ainda tem aqueles que nós cometemos no nosso interior, que são os venais. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, culminam em 2 palavras que Jesus Cristo falou no Santo Evangelho de hoje. Jesus diz: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na gena, ou seja, no inferno. Então temamos o pecado. Como dizia São Domingos Sábios, antes morrer que pecar. E também, amados irmãos, acreditando que nem todos gostam de ouvir essas palavras que eu falei, eu também posso colocar aqui também essa outra palavra que Jesus falou na liturgia de ontem. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, quando nós falamos nessas realidades que a gente falou agora, nossos próprios irmãos cristãos nos detestam, nos perseguem, nos caluniam e querem nos calar.
Mas Jesus Cristo também fala no Santo Evangelho de hoje: todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, nossa vida ela deve agradar a Deus. Antes agradar a Deus do que aos homens. Para finalizar as palavras do servo de Deus, eu venho aqui trazer as palavras do primeiro Papa da Igreja. Amados irmãos, nós não percebemos, nós estamos morrendo. A cada tempo que passa está se aproximando o nosso tribunal, está se aproximando a nossa despedida deste mundo velho que passa. E São Pedro, percebendo todas essas realidades, São Pedro diz assim, na sua segunda carta, capítulo 2, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: se todo esse mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do vosso viver, da vossa piedade? Então sejamos piedosos, amados irmãos. Sejamos vigilantes. Procuramos fazer a vontade de Deus. Procuramos anunciar o Evangelho de Deus na sua radicalidade. Porque, amados irmãos, de que adianta o nosso batismo? De que adianta sermos católicos se nós não falarmos o Evangelho de Jesus Cristo genuíno, se nós não falarmos a doutrina católica apostólica romana, do que valeu nossa vida, do que valeu nosso batismo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.